Após perguntarmos aos opositores que, se eles não entenderam a divindade de Jesus Cristo e voltaram a crer na Santíssima Trindade, uma doutrina pagã elaborada em 325, eles agora fazem vídeos tentando provar que a Trindade é uma doutrina correta. E para assustar você, tentam dizer que o que William Branham ensinou foi sabelianismo, ou modalismo, ou arianismo, dizendo que o arianismo, o modalismo e o sabelianismo eram doutrinas heréticas que existiram próximo ao século III. E eles dizem que isto é uma heresia e que William Branham pregou a heresia do século III. Mas a palavra heresia significa escolha, opção, e é um termo com origem no termo grego hairesis. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Uma heresia é uma doutrina que se opõe fortemente aos dogmas da Igreja Católica. Já a palavra seita pode ser usada para designar um grupo de pessoas que compartilham crenças ou práticas diferentes de um grupo dominante. O termo pode ser usado em contextos religiosos, políticos, morais ou filosóficos. Ou seja, uma heresia é, se a maioria das pessoas estiverem crendo numa coisa e você decidir a crer diferente deles e ir por outro lado, eles vão te taxar de heresia. Seita é a mesma coisa. Paulo diz em Atos 24:14, no caminho onde eles chamam de seita, neste caminho eu adoro o Deus de meus pais. Como Paulo estava pregando um evangelho completamente diferente do que os fariseus entendiam, o sistema, os fariseus eram o sistema da época, então ele foi chamado de seita. Então, eles usam a palavra seita, você é de uma seita, você é um herético, para tentar te humilhar, para tentar dizer, você é o único que está pensando diferente do resto do mundo. Ou seja, se o mundo todo está dizendo que 2 mais 2 é 5 e você quer dizer que é 4, embora você estando certo, mas se você está dizendo diferente do resto do mundo, então eles te dizem, você é uma seita, você é um herético, para ver se você fica com medo, olha, é tão ruim ser chamado de seita, de heresia, então eu vou dizer também daqui para frente que 2 mais 2 são 5. Eu sei que isso não está certo, mas só para não ser chamado de seita e de heresia, então eu vou falar também que 2 mais 2 são 5. O sabelianismo, o arianismo e o modalismo foram chamados de heresias por quem? Pelo sistema católico que elaborou uma doutrina anti-apostólica que cria que Pai, Filho e Espírito Santo eram um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Adicionaram um título para isso chamado Santíssima Trindade, que a Bíblia não fala nisso. Começaram a dizer que Jesus é o Deus Filho, que a Bíblia também não fala isso. E então, Constantino decretou esta doutrina como a doutrina central da fé cristã. E os demais pensamentos foram chamados de seita. Então, quando alguém diz para você hoje que você não crê na Trindade, você é uma seita, você é uma heresia, saiba que eles estão dizendo que você é uma heresia do ponto de vista católico. Isso não significa que, olhando-se do aspecto bíblico, você é uma heresia. Eu vi uma postagem de um padre que estava falando sobre Martinho Lutero. Ele disse, Martinho Lutero foi um homem de Deus, que viu os erros da igreja. Ele discordou das indulgências e de todas aquelas coisas erradas que a nossa igreja estava fazendo ao longo dos séculos.
De repente ele começou a dizer que Martinho Lutero era um herege. E aquilo me perturbou. Eu disse, como é que ele pode estar dizendo que Martinho Lutero estava certo, que a Igreja Católica estava errada em vender relíquias sagradas, as indulgências, assim por diante. E depois ele disse que Martinho Lutero era um herege. Eu mandei uma mensagem para ele perguntando por quê. E ele me respondeu, não, porque do ponto de vista da Igreja Católica, não importa se ele estava correto. Ele é um herege porque ele teve uma escolha. Heresia é uma escolha, uma opção. Uma escolha diferente da Igreja Católica. Então, quando eles chamam de heresias, é porque você teve uma opção diferente, uma escolha diferente. Esse é o mundo do sistema que nós vivemos, esse mundinho aqui fechado, onde você não tem direito de pensar, de ter seu próprio pensamento. Eles não te colocam na fogueira para te matar, porque o governo não permite mais. Mas eles tentam te matar psicologicamente. Você é uma seita, você é uma heresia, para ver se psicologicamente eles acabam com você. Porque eles não querem que você tenha o direito de ter uma escolha, uma opção. Você tem que ficar na caixa, você é obrigado a ficar pensando só no que está na caixa. Você não pode pensar fora da caixa, pensar diferente e na contramão deles. Então depois eles falam que nós da mensagem prendemos as pessoas e tudo mais, mas na verdade é eles que fazem isto. Eles prendem psicologicamente e zombam de você. Faz-me lembrar quando eu era criança na escola, que os garotos tentavam me levar para o mau caminho. Aqui no Pará, eles tinham um ditado na escola que a gente não queria ir, porque a gente dizia que a mamãe não deixa, e está certo quando uma criança faz isso, está obedecendo a mãe, e eles diziam, ele é amamãezado. Então eles começavam, nós dizemos, como somos crianças, dizemos, encarnando, né? Encarnando é quando ficava o dia todo ali na sala de aula, amamãezado, para ver se você fica oprimido psicologicamente, diz, só para mostrar que eu não sou amamãezado, então eu vou. Aí você vai fazer aquela coisa errada que a sua mãe proibiu de fazer. Foi o que aconteceu com o irmão Brana, quando ele tinha uma namorada, e ela fumava, e ele estava ali, ela estava fumando junto com os colegas, e alguém ofereceu um cigarro para o irmão Brana, e ele se lembrou que Deus tinha dito para ele, nunca fume, nem beba, nem contamine o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho algo para fazer na tua vida quando for de maior idade. E o irmão Brana disse, eu não fumo, e alguém disse para ela, o teu namorado não vai fumar? E ela disse, não, ele é um marica. Ela falou isso para ver se psicologicamente o irmão Brana ficasse abatido e dissesse, pois eu vou fumar para mostrar que não sou marica, e fumar. E ele quase fez isso. Ele pegou o cigarro para acender e o Espírito Santo chegou e corrigiu ele e disse, deixa de chamar de marica. Não vai pela pressão. Deixa de chamar de marica. Deixa de chamar de amamãezado. Obedece tua mãe. Deixa de chamar de seita. Deixa de chamar de heresia. Obedece a palavra de Deus. Então, o que era o sabelianismo, o que era o arianismo, o modalismo? Eram simplesmente pessoas que, ao ver o surgimento desta falsa doutrina, chamada Santíssima Trindade, que estava surgindo, estavam pegando Mateus 28, 19, que Irineu, nós temos provas, e eu posso mostrar para você, fontes do site presbiteriano, que é trinitariano, mostrando que Irineu não cria que Pai, Filho e Espírito Santo fossem três pessoas distintas, e explica que não existia este conceito no tempo de Irineu. Eles dizem que Irineu não cria na Trindade, mas cria na Triade divina. Eles criam, crer na Triade, ou seja, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu também creio nisso, irmão Brana também cria nisso. Então, o que Irineu não cria é a mesma coisa que nós também da mensagem não cremos. Nós só não cremos que Pai, Filho e Espírito Santo sejam três pessoas distintas de uma tal de Santíssima Trindade, e que Jesus seja o Deus Filho,
porque a nossa Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus e que há um só Deus e Pai de todos. E quando chega em 1 Timóteo 3,16, diz que este um só Deus se manifestou como Filho. É isso que cremos, que Filho de Deus é uma manifestação do Pai, que Espírito Santo é a manifestação do Pai, exatamente o que a Bíblia diz, exatamente o que Irineu cria. Mas eles dizem, Irineu era católico, ele só não cria que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas, mas ele cria na triade divina, ele cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sim, Mateus também cria nisso, Paulo cria nisso, os apóstolos durante todo o Novo Testamento falam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Irineu falava exatamente o que os apóstolos falam na Bíblia. Eu falo exatamente o que os apóstolos falam na Bíblia. O irmão Brana fala exatamente o que os apóstolos falam na Bíblia. Todos nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós só não cremos que isso seja uma tal de Santíssima Trindade e que existam três pessoas distintas da divindade e que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. É isso que recusamos. Então, no site da CNBB, que é da Igreja Católica, eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo, eles dizem que Irineu cria que Jesus era o mesmo Jeová do Velho Testamento que tinha se manifestado. E o site presbiteriano, que é trinitariano, diz, vou mostrar para você, que Irineu não tinha no seu tempo o conceito de três pessoas distintas da Trindade. Então, o que era o sabelianismo? O que era o modalismo? O que era o arianismo? Pessoas que, ao ver essas falsas doutrinas surgindo, pensaram fora da caixa. E não sendo ainda o tempo da restauração, porque na verdade aquele era o tempo da queda, porque nós estamos falando do século III, era o tempo que a igreja ia cair ainda. Então eles não tiveram sucesso. Sabélio não teve sucesso, os modalistas não tiveram sucesso, Ário não teve sucesso, porque aquele era o tempo da queda. E eles também não tiveram a revelação completa, porque não era o tempo da restauração. No entanto, eles deram o que tinha, eles se levantaram contra essa falsa doutrina e apresentaram o que eles podiam fazer. E eles tentaram dizer para aqueles bispos do século III que não é três deuses, não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que é um Deus que se manifestou em carne. E eles erraram talvez, eles não foram corretos, como eu estou dizendo, não era o tempo de restauração, era o tempo da queda. Mas eles pensaram, tiveram uma opção, uma escolha, pensaram fora daquele sistema e foram chamados de hereges. Nesse último dia, o profeta William Branham, ele traz a revelação completa, porque agora é o tempo da restauração. Então, o que Ário errou, o William Branham consertou. Ele disse, ele veio para juntar as pontas soltas. O que faltou em Ário lá, o William Branham completou. O que faltou nos modalistas, o William Branham completou. O que faltou em Sabélio, o William Branham completou, porque eles foram muito mais perto da verdade do que os trinitarianos daquela época. Então, eles eram hereges? Eram, porque eles pensaram diferente do sistema, e o sistema chamou eles de hereges. Nós somos hereges hoje? Somos. Por quê? Porque nós pensamos fora do sistema. Então, nós somos hereges, porque heresia significa uma escolha, uma opção, pensar fora da caixa. E nós pensamos fora desse sistema, porque nós pensamos igual à Bíblia. Paulo diz na Bíblia, como acabamos de ler, neste caminho em que chamam de heresia, de seita, neste caminho adoro o Deus dos meus pais. Usaremos como fonte o site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O tema usado por eles é Santo Irineu de Lyon, ou de Leão, o novo doutor da Igreja.
Neste artigo, a CNBB diz que Irineu também queria confrontar os discípulos de Marcião, gnósticos, que consideraram a existência de diferenças de atuação do Senhor do Antigo Testamento e do Novo. Santo Irineu disse que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. O Senhor Jesus foi predito pelos profetas, e a grande novidade que ele trouxe foi a renovação, a vivificação do ser humano e das coisas. O Senhor recapitulou todas as coisas nele para levá-las à vida, à forma como o Senhor Deus a tinha criado. Este site presbiteriano diz: a Divina Triade, Irineu de Leão e a doutrina de Deus. Irineu inicia com a regra da verdade, a tradição ou ensino transmitido pelos apóstolos e fielmente preservados pela igreja. Qual igreja? Não a igreja católica, a igreja da época dele. A igreja católica surgiu em 380. A partir daí, ele desenvolveu o seu entendimento acerca da unidade de Deus e da realidade da triade divina. A triade divina que eles falam é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui embaixo diz isso. Não havia um credo em Leão, mas uma linguagem triádica, como tem aqui na minha igreja. Nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre o que significa ser um cristão. Evidentemente, ainda não havia uma doutrina da Trindade, apesar das suas afirmações. Ao contrário, Irineu demonstrou ter uma mente altamente criativa às implicações das fórmulas tradicionais para muitas áreas do pensamento cristão, particularmente para a ideia de Deus. A Divina Triade. Da mesma maneira que os ensinos gnósticos levam Irineu a enfatizar a unidade de Deus, a regra da verdade ligada ao batismo o faz refletir sobre as distinções do ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Irineu mostra a dificuldade de se reconciliar uma só realidade divina com tais distinções. Isto é, como afirmar a unidade de Deus e, ao mesmo tempo, preservar a triade. No seu pensamento, as próprias relações das pessoas, entre aspas, que surgiu só com Tertuliano, depois de Irineu, até porque ele teve que elaborar o termo pessoa. Então, diz, no seu pensamento, as próprias relações das pessoas da triade permanecem obscuras. Ele trata das implicações da fórmula, mas se recusa a ir além disso. Esta tarefa seria deixada para teólogos posteriores, ou seja, depois dele foi que inventaram que Pai, Filho e Espírito Santo era uma Santíssima Trindade. Depois dele foi que inventaram que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas. Foi Tertuliano que inventou isso. Então, você conclui que eles criaram a falsa doutrina depois de Irineu, já com Tertuliano. No Concílio de Nicéia, decretaram aquilo como a doutrina fundamental da fé cristã, que seria agora uma fé católica, e se levantou Ário, Sabélio, os modalistas, contra aquilo, e eles disseram, vocês são hereges, porque vocês estão pensando diferente. Vocês são hereges porque vocês tiveram uma escolha, vocês tiveram uma opção diferente daquela que nós, a maioria, inventamos. Então, quando você vê um opositor dizendo, essa doutrina de William Branham, dizer que não existe trindade, é heresia de Sabélio, isso foi considerado heresia. Foi chamado de heresia mesmo, mas foi chamado de heresia pelo sistema católico. Agora, o profeta desta era pegou a ponta solta que esses outros deixaram e trouxe a verdadeira revelação da deidade de Jesus Cristo para você e para mim. Então, é só baixar a cabeça, seguir em frente e ficar escutando eles gritando, hereges, hereges, hereges. Não podemos fazer outra coisa a não ser seguir em frente.